Glória a Deus. Irmãos, nós falamos um pouquinho desse texto semana passada. Eu falei de acabar o capítulo 3, né? Mas nós já tinha terminado, né? Já tinha chegado no 4. Mas antes de entrar no capítulo 4, vamos meditar um pouquinho. Que essa passagem é uma passagem ilustre, que vai falar da justificação, vai falar da redenção, vai falar da justificação e vai falar da demonstração de Deus, da sua justiça. E nós falamos semana passada que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, diante de Deus, todo mundo está nivelado, está todo mundo igual, todo mundo é pecador, todo mundo precisa da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E por isso Deus é um Deus justo e Ele precisou cumprir a sua justiça em Jesus, sacrificando o seu Filho na cruz do Calvário para que nós fôssemos justificados. E após sermos justificados, nós precisamos meditar e aprender na palavra de Deus para sermos santificados, para que o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós sejamos glorificados. E baseado nisso tudo, Paulo escreveu essa palavra maravilhosa, e ele vai falar que todos nós precisamos dessa graça, porque todos nós somos pecadores, e Deus é um Deus justo e um Deus de amor, e o amor e a justiça de Deus precisam andar junto, porque se a gente pensar que Deus é só amor, né, tá tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, tá favorável, que nem dizia a musiquinha. Mas Deus é um Deus de amor e um Deus de justiça, e Ele cumpriu essa justiça em Jesus Cristo para que nós tivéssemos o direito de louvar o seu nome, de buscar a sua presença, de entrar no Santo dos Santos. E Paulo vai fazer algumas perguntas, e nós falamos um pouco sobre essas perguntas que Paulo falou, que é onde estaria o motivo da vanglória. Porque a justificação agora é pela fé. E a gente não falou muito sobre essa justificação e o meio por qual ela vem. A justificação é pela fé. Então, nós precisamos o quê? Crer em Jesus. Crendo em Jesus, nós somos justificados, nós somos perdoados. E entramos no processo da santificação, que é através da palavra de Deus. Mas é interessante, irmãos, que a gente caminha por aí e a gente vê, e quando Paulo faz uma pergunta, onde é que está o motivo da vanglória? E você já deve ter conhecido alguém que falou assim: eu tenho muita fé. Não é verdade? Eu tenho muita fé. E o que seria esse ter muita fé, né? Diante de Deus, irmãos, ter muita fé, o que seria isso? Porque o justo viverá pela fé. Se nós temos vida, essa vida é por causa da fé. E é interessante a gente pensar em fé, porque de fé em fé é que a gente vai crescendo. É de fé em fé. Antes crescei na graça e no conhecimento, e a nossa fé cresce através dessa graça e através desse conhecimento. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então nem a fé é nossa, né? Quando alguém fala assim, Paulo está dizendo, qual que é o motivo da vanglória? Qual o motivo da jactância? Qual o motivo de alguém se achar, falar assim, nossa, eu sou um santo homem de Deus, eu sou um justificadão? Não tem como. Quando a gente olha para essa palavra, Paulo está dizendo assim, não tem como você falar, eu sou um super-homem, né, irmão Diogo? Eu sou um justificado mais do que o irmão Diogo. Não existe mais justificado e menos justificado. Existem pessoas justificadas por meio da fé. E Paulo está falando, não tem motivo para ninguém se gloriar. Mas infelizmente, nós seres humanos temos uma tendência. E por isso que a salvação é de graça, pela graça e através da fé. E essa fé não é nossa, é emprestada de Deus. Foi Deus que colocou a fé no nosso coração, por isso nós cremos em Jesus, por isso nós somos justificados, por isso nós somos santificados e por isso nós vamos ser glorificados. Amém. É interessante que a salvação parece assim que não tem uma cooperação humana.
na salvação. É verdade, não é? Quando a gente começa a ler o Evangelho e as cartas que Paulo escreveu, você vai ver que assim, o Evangelho é totalmente, vem de Deus, foi iniciativa de Deus, que enviou o seu Filho, e que o seu Filho morreu por nós, e que Ele colocou no nosso coração uma fé, e por causa dessa fé nós cremos no Filho, no sacrifício que o Filho fez, e nós viemos até Ele, por causa da fé que Ele colocou em nós. É interessante que o cristianismo é diferente de qualquer outra religião, porque a outra religião fala de uma busca, e de um homem buscando, e de um homem tentando apaziguar a ira de Deus, e de um homem fazendo alguma coisa para que Deus se agrade dele. Mas quando a gente olha para o Evangelho, Paulo vem e fala assim, ó, você é justificado pela fé, e não tem motivo de vanglória, não tem por que você achar que você é grande coisa, não tem por que você pensar que você é merecedor, não tem como você pensar que você vai fazer alguma coisa e Deus vai te salvar. Não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Ele fez. E é interessante que quando o jovem rico chega diante de Jesus, ele chega diante de Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida? Ou para entrar no reino? E Jesus fala assim, você conhece os mandamentos? Ele falou, conheço, então guarda-os e será salvo. Ele falou, não, mas esses eu tenho guardado desde a minha meninice, desde criança eu guardo os mandamentos. Era mentira. Segundo o que Paulo fala aqui, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O guardar o mandamento, irmãos, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus falou assim, então vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele já não amava a Deus sobre todas as coisas. E já não amava o próximo como a ele mesmo. Então, como é que eu vou vender tudo que eu tenho por amor a Deus? Como é que eu vou vender tudo que eu tenho e dar o dinheiro aos pobres? Então ele não guardava os mandamentos. Então, diante de Deus, diante do nosso Pai, nós não somos justificados pelas nossas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Então o homem é justificado pela fé. Deus não é Deus só dos judeus, mas Ele também é Deus dos gentios. E graças a Deus que Deus é Deus dos gentios, porque senão Ele não tinha nos alcançado, senão Ele não tinha vindo até nós. Alguém esses dias falou para mim que fez um exame que de descendências e descendência ele tem um sanguinho judaico. Falei, ó, que beleza, né? Se fosse por um motivo para a gente ser salvo, seria uma grande coisa. Mas não é isso que traz salvação. Não é por ser judeu ou não, é por ter Jesus Cristo no nosso coração. Amém. Aí, irmãos, nós falamos aqui semana passada que existe só um Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Aí o versículo 31 vai falar assim, anulamos então a lei pela fé? Essa pergunta é boa, né? Anulamos então a lei pela fé? E a gente pensa, tomara que anule, né? Porque a lei é complicada. Aí Paulo vai e responde, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Aí estava difícil, agora parece que piorou, né? Mas é interessante que daí nós falamos aqui semana passada, e eu gosto sempre de lembrar disso, que a lei de Deus, ela é perfeita. E o homem é imperfeito. A lei, ela não veio para salvar, irmãos. A lei, ela não veio para trazer salvação. E Paulo vai dizer isso, que a lei não pode salvar, ela não tem poder para salvar. A lei, ela veio para mostrar quem nós somos, pecadores. A lei veio para demonstrar a nossa incapacidade. A lei veio para revelar quem nós somos. A lei, como eu disse quinta-feira passada, ela é o raio-x. Você saber que você tem um problema no pulmão, não resolve o problema. A lei é o diagnóstico, mas ela não é a cura. A lei revela o problema, mas ela não traz a cura.
A lei demonstra o quê? Que você tem uma doença. E quando você entende que você está doente, você vai procurar quem? Um médico, um remédio. Aquilo que vai trazer cura para você. Então a lei vem para revelar a nossa necessidade de estar na presença de Deus e de que Deus nos cure, que Deus nos transforme, que Deus tire de nós essa enfermidade. Então a lei, irmãos, vai demonstrar quem nós somos e quem Deus é. A lei é perfeita, mas a lei não veio para trazer salvação, ela veio para revelar a necessidade de um Salvador. Amém? Amém. Olha, daí entra no capítulo 4. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Como Paulo é profundo nas perguntas que ele faz, e assim, eu tenho a impressão que Paulo está escrevendo essa carta, já imaginando as possíveis perguntas dos leitores, as possíveis questionamentos, os possíveis questionamentos que os leitores poderiam trazer contra a sua argumentação. E ele vem falando, e ele vai falando da vanglória, vem falando dos judeus, vem falando de Deus ser um Deus de todos e não só dos judeus. E daí ele chega em Abraão e ele diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. É interessante esse pensamento de que Abraão poderia se justificar pelas obras, ou se gloriar porque ele foi salvo pelas obras, mas as Escrituras vai dizer, Paulo vai frisar, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Até porque, irmãos, como é que Abraão poderia ser salvo pelas obras? Porque olha quem é Abraão. Abraão é um homem que vivia no meio de um povo idólatra. E lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala para ele assim: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E ele pega a sua família e vai. Quando chega na terra, ele encontra fome nessa terra. E apesar de ser um homem de muita fé, quando ele vê a fome naquele lugar, e era o lugar onde Deus tinha prometido que daria para ele, e que era para ele estabelecer ali uma grande nação, ele falou: espera aí, que aqui não dá para viver agora não. E ele vai para o Egito. No Egito ele chega e olha para a senhora dele e fala assim: Sara, você é muito bonita ainda, apesar de idosa, você é uma mulher bonita, então você vai despertar o que? Interesse dos homens. E ele falou assim: quando chegar lá, você fala que você é minha irmã. E esse é o pai da fé, irmãos. Tem motivo de se gloriar por ser salvo por obra? Não. Mentiu. Deixou com que levassem sua mulher. Ganhou dinheiro com isso, ficou rico com isso, foi embora dali, voltou para lá, mentiu de novo e assim vai indo. Esse é o Abraão. Mas o Abraão, irmãos, ele tinha de fato uma fé extraordinária. E ele não teve que se gloriar diante de Deus. Por quê? Porque todo mundo é pecador diante de Deus. Há uma distância enorme entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Não tem como. A Nathalie sempre gosta de ilustrar que Deus é fogo consumidor e nós somos papel. Você colocou um papel perto do fogo, já era. Ele queima. Então, quando a gente pensa em Deus e a gente pensa em Abraão, a gente pensa na fé dele, mas a gente não pode olhar ele como alguém puro, santo, diante de Deus. Então, Paulo vem falar assim, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, ele teve que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas ele não foi justificado pelas obras, porque ele creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Se eu não me engano é Gênesis capítulo 15, versículo 6 que vai falar esse versículo, quando Deus faz uma promessa para ele. Deus fala para ele assim, você vai ser pai de uma grande nação,
eu vou abençoar você e você vai crescer muito, a tua semente, ó, vai lá fora, conta as estrelas do céu, conta a areia do mar, você consegue contar? Não, não consigo. Assim vai ser a sua descendência. E quando a gente lê lá Gênesis, a gente pensa que Deus está falando da nação Israel. Mas quando Paulo vem e escreve aqui, vai falar da nação daqueles que creem, que Ele é o Pai da fé. Então você imagina que desde os primórdios dos tempos de Abraão até hoje, quem creu em Deus é filho do pai Abraão, que é o pai da fé, de todos os justificados pela fé. Aleluia. E o homem creu numa promessa, irmãos, não é assim uma promessinha. Deus falou para ele, você vai ser pai de uma grande nação. Ele estava com quase 100 anos. Paulo vai dizer aqui que os seus membros já estavam para lá do meio-dia. Já não tinha mais função, Abraão. A Sara também já estava avançada em idade quando Deus faz a promessa. E também os seus órgãos já não eram mais aquelas coisas. Então, função sexual, função de organismo de Sara e de Abraão, fecundidade já não existia mais. Então, quando eles ouvem essa promessa, é contra tudo e contra todos, e contra a realidade. E fé é isso, irmãos. Fé é algo que é um pulo no escuro. É acreditar no impossível, é acreditar no invisível. E daí, Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Mas assim, quando a gente olha para Abraão, tem as suas nuances de altos e baixos. Tem hora que ele tem muita fé e tem hora que parece que, como quando ele chegou em Israel, chegou na terra em Canaã, na terra prometida, e viu que lá não tinha fome, ele falou, não dá para ficar aqui. E ele foi para o Egito. Mas, olha que interessante, versículo 4, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Às vezes a gente trabalha, né? E as pessoas pensam assim, a gente está fazendo um favor que você trabalhando aqui. Não, na verdade você está vendendo suas horas de trabalho e você está fornecendo o trabalho e alguém tem que pagar. Então, é assim que funciona. O salário do homem que trabalha não é considerado um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Mas olha como é interessante que Paulo falou de Abraão. Mas se a gente quiser pensar em Abraão, a gente vai pensar que Abraão chegou a um ponto em que ele queria trabalhar para cumprir um propósito. O que ele fez? Ele falou assim, eu só tenho um servo na minha casa e ele não tem filhos e nem pode ter, que é o Damasceno, Eliezer. Foi ou não foi? Ele não falou isso para Deus? Então assim, aí Paulo vem e diz assim, não, todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O ser humano tem essa tendência de querer trabalhar para poder alcançar a justificação diante de Deus. Tanto é, irmãos, que a gente tem um crescimento do quê? Do islamismo no mundo. E o muçulmano, ele tem aquilo de que ele tem que fazer alguma coisa. Você pode ver aquilo que eles fazem. Oram 3 vezes por dia. Eles jejuam não sei quantas vezes por mês. Eles entregam os dízimos. Eles até explodem por causa do Alá. Não é verdade? E essa é a religião que mais cresce no mundo hoje. Porque o ser humano tem uma tendência de querer fazer alguma coisa para ser justificado. Tem dificuldade de esperar e falar assim, não, eu sou justificado porque já foi feito e pronto, acabou. E o Abraão não era diferente, porque ele era humano, mas ele creu em Deus. E a sua fé lhe foi acreditada como justiça. Olha que interessante. Versículo 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita, justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa.
para pensar que Paulo está usando duas figuras extremamente admiradas pelo povo judeu. Ele está escrevendo uma carta aos romanos. Mas esse povo romano não é só composto por romanos, é um povo judeu, é um povo romano, é um povo de todas as raças e tribos. E como eu disse esses dias, esse povo tinha uma certa dificuldade. Porque você imagina, hoje em dia, tem várias igrejas, mas daí a gente se separa, às vezes tem uma doutrina ou outra diferente, cada um se reúne num lugar. Mas você imagina, a igreja está começando, não tem opção de se reunir em outro lugar. Aí tem o judeu que tem aquele entendimento de guardar o sábado, de fazer alguma coisa, de se esforçar para conquistar alguma coisa, de que Deus é o Deus dos judeus, não é o Deus dos gentios. Tanto é que os discípulos, os apóstolos, tiveram que fazer um concílio em Atos capítulo 15, porque os gentios estavam se convertendo e os judeus exigiam deles o quê? Guardar o sábado, não comer determinado tipo de comida e fazer tantas outras coisas, guardar as festas, ir para Jerusalém na Páscoa, no dia de Pentecoste e na outra festa lá que eu não lembro agora. Eles estavam exigindo tudo isso de quem se convertia. Então aqui está um povo de Roma que se converte, no meio deles tem judeus, e Paulo está querendo colocar na mente deles o que de fato é o Evangelho. E quando a gente lê Romanos, irmãos, a gente se identifica muito com isso. Por quê? Porque nós somos um povo gentil. Não é um povo que vai aderir à lei para poder ser salvo. Não, é um povo que entendeu que é Jesus que nos justificou através da sua morte na cruz. Glória a Deus. Aí Paulo vai usar o quê? Abraão, que é um ícone para o povo judeu. E depois vem e traz um rei. Uma palavra de um rei chamado Davi. E Davi vai falar lá no Salmo 32. Como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Olha que salmo maravilhoso. Não é tremendo esse salmo? Mas olha quem que escreveu esse salmo. Davi. O homem segundo o coração de Deus. Mas o homem que tinha muitas ovelhas, mas que matou a ovelha para fazer um churrasco com o amigo. Davi, irmãos, nesse salmo ele vai falar: enquanto eu me calei, meus ossos foram consumidos, a minha vida estava em tristeza. Esse homem que escreve esse salmo, mas ele vai dizer como é feliz. Olha como é tremendo o que Davi está escrevendo, mas quando você lê o salmo todo, dá a impressão que ele fala de alguém e não dele. Se você ler o Salmo 32, e se você quiser ler em casa, passa a impressão de que ele não está falando dele, que ele não se sente assim. Mas Deus é misericordioso, irmãos, e esse sentimento precisa estar nos nossos corações, de sermos felizes, porque as nossas transgressões foram perdoadas. Aleluia. E os nossos pecados foram apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. E é interessante a gente pensar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e era um homem que era um adorador, era um homem que fazia não aquilo que Deus pedia, mas fazia além. E porque ele fez isso, acredito que Deus amava muito Davi por causa da sua espontaneidade. Uma pessoa espontânea que Davi era. Pecador, sim, como todos nós, até pior, mas era um homem espontâneo diante de Deus. E ele diz esse salmo tão tremendo que Paulo cita para o povo nessa carta, e ele diz: como é feliz aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Aí eu te pergunto, você é feliz? Nós somos felizes? Como que está o nosso coração? Como é que estamos vivendo diante desse Deus? Porque como é feliz, não só que as transgressões é perdoada, mas os pecados são apagados. Não só os pecados são apagados, mas o Senhor não atribui
culpa. O Senhor não atribui culpa, mas a gente carrega a culpa. Não é verdade? Quando Judas traz Jesus, irmãos, Jesus chama ele de amigo, nós falamos aqui domingo à noite. Jesus falou assim: amigo, a que viestes? E o Judas vê o que ele fez, vai lá e tenta devolver o dinheiro. O sacerdote fala: isso aí é contigo. O sacerdote fez algo terrível, que muitas pessoas já fizeram, porque quando viu alguém em pecado, ao invés de ter misericórdia, e acolher, e abraçar, e orar junto, e aconselhar, não, agora você já fez a caca, agora se vira com essa caca para lá. Foi o que os sacerdotes fizeram. Você é um pecador. E ele falou: eu derramei sangue inocente. Mas Jesus não atribuiu culpa a ele. Jesus o chamou de amigo. Mas ele sim carregou essa culpa até tirar sua própria vida. Nós, irmãos, nós carregamos muita culpa às vezes. E esse entendimento é que Paulo está tentando trazer ao povo que ia ler essa carta em Roma, e para nós hoje. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. E é tão ruim, você já quebrou um copo e alguém falou assim: a culpa é sua? Ou alguém, por causa de você, de alguma peça, alguma manutenção que você não fez, estragou alguma coisa, alguém falou: a culpa é sua. Isso é ruim, não é? É terrível, né? Isso judia da gente, dá um sentimento, uma sensação, um aperto no peito. A culpa, irmãos, é algo que adoece. E só é possível ser feliz se a gente não carregar culpa. Ah, porque eu preciso jejuar 5 vezes por semana para jogar minha culpa fora. Não, eu preciso entender que se eu jejuo para mortificar a minha carne, não para poder dizer assim: eu vou ser salvo por causa do jejum, mas porque eu entendi que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e Ele me salvou, e por causa do que Ele fez por mim, hoje eu faço qualquer coisa para agradar a Ele. A partir da cruz, nada do que você faça é para salvação, mas é por gratidão. Se eu venho no culto na quinta, não é para ser salvo. Eu venho no culto na quinta porque eu sou grato a Deus e eu preciso ser santificado, porque justificado eu já fui, e a palavra que me santifica. Então eu vou buscar aprender da palavra, por gratidão ao que Jesus já fez. Versículo 9: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já disseram que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Você já parou para pensar que quando a gente lê um texto assim, quanta sabedoria tinha Paulo, quanto entendimento tinha Paulo, e o quanto das escrituras ele conhecia, porque o rolo da palavra de Deus do Pentateuco que Paulo lia não estava separado em versículos que nem o nosso. E Abraão creu em Deus, capítulo 15, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão recebeu a ordem da circuncisão, capítulo 17, depois de ter crido em Deus e já ter recebido justiça. É interessante porque quando a gente lê aqui, para nós fica simples, porque lá está tudo lá e a gente vai pesquisar lá atrás. Mas quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele sabe do que ele está falando, ele estudou para isso, e Deus lhe deu muita sabedoria. Como que ele vai e descreve certinho o que é o Evangelho, de que forma aconteceu e como isso chegou até nós, e abre o entendimento de quem? Dos judeus, do romano, do céu azulense. Aleluia. Destina-se essa felicidade apenas aos da circuncisão ou também aos incircuncisos?
A fé de Abraão foi acreditada como justiça. Não foi antes. Foi antes da circuncisão ou foi depois? Foi antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Paulo creu antes da circuncisão. E Paulo Abraão creu. E Paulo vai dizer assim lá aos Romanos, que a circuncisão apontava para o batismo. Então primeiro você crê e depois você recebe o sinal. Você crê e é justificado, e depois você recebe o sinal. Assim aconteceu com Abraão. Ele creu em Deus e depois ele foi circuncidado. Nós cremos em Deus, depois nós fomos batizados. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, que Abraão não foi salvo porque ele circuncidou. Ele foi justificado, por isso recebeu a circuncisão como um sinal de uma nação, de quem ele se tornaria. Agora você creu, agora você pode ser circuncidado. Não é isso que ele está dizendo. Você creu, você já é justificado. Aí você é batizado, você faz parte do corpo de Cristo, porque a fé de Jesus e a fé em Jesus está em você. Versículo 12: e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé. Olha como Paulo é sábio e ele está abraçando todo mundo da igreja de Roma, tanto o judeu como o não judeu, o romano convertido ao judaísmo e agora passou para o cristianismo. E ele está dizendo assim, Paulo é o pai daqueles que creem. Ele é o pai do circunciso e ele é o pai do incircunciso. Mas ele é pai por causa da fé. Nosso pai Abraão, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Então, sempre eu gosto de frisar aquela questão do povo judeu. O povo judeu, no meio do judeu, sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter quem crê, sempre vai ter aqueles da fé. Mas Israel, na minha concepção, como nação em si, foi o povo escolhido de Deus, mas aqui Paulo está dizendo assim, só é filhos, descendência de Abraão, o judeu que crê, que tem fé. Então, a fé, irmãos, é parâmetro para a salvação. Não existe salvação fora da fé em Jesus Cristo. Não tem salvação se não crê em Jesus. Não tem justificação sem a palavra da cruz. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé. A fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Irmãos, a fé que Abraão teve. Qual que é essa fé? Olha como Abraão tem fé. Como eu disse, ele creu
em uma situação ilógica, totalmente fora da realidade dele naquele momento. E a fé dele é demonstrada mais para frente, quando ele já tem o filho, o Isaac. Seu filho cresce, é um jovenzinho, e Deus fala para ele assim: Abraão, pega seu filho, teu único filho, sobe no Monte Moriá e oferece ele em sacrifício. E lá em Hebreus, no capítulo 11, vai falar que Abraão creu e ele confiou que Deus poderia ressuscitar a Isaac. Pensa que ele estava pronto para sacrificar seu filho, irmão. Isso é fé. Na fé e na confiança de que Deus poderia. Na história, até Abraão, alguém já tinha ressuscitado dos mortos? Pensa que essa é a fé que Paulo está dizendo aqui, ó. Nós precisamos ter a fé que Abraão teve. E ele é o pai de todos nós. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Você tem fé? Aquilo que você diga, nossa, que fezona, né? Mas nós precisamos ter a fé que Abraão teve. Irmãos, Abraão não tinha as escrituras. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que Abraão almejou ver aquele dia. E ele viu de longe. Porque aquilo que ele estava fazendo no monte apontava para um momento na história. Um momento em que Deus ia enviar seu único filho para trazer redenção a toda a humanidade. E a salvação na velha aliança era a salvação na confiança do Cristo que viria. E a salvação na nova aliança é a fé no Cristo que já veio. E nós temos isso escrito, descrito, esmiuçado diante de nós. E muitas vezes nós olhamos tão pouco para a palavra de Deus. E é aqui que estão as palavras de vida eterna. Aqui é que está o caminho, é aqui que está a verdade. É aqui que está a vida, porque Jesus Cristo é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra. E é nele que nós precisamos buscar o caminho. É Ele que é o nosso caminho, mas nós só conseguimos seguir esse caminho entendendo quem Ele é, o que Ele fez, por que Ele fez, para quem Ele fez, e foi para toda a humanidade. A nossa função é olhar para dentro da palavra e anunciar essa palavra, e todo aquele que crer será salvo, será justificado, será santificado e será glorificado naquele grande dia. Nós almejamos a glorificação, mas precisamos caminhar justificados em direção à santificação. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos seguir a santificação, buscar nos santificar cada dia. Porque a graça de Deus é maravilhosa, é de graça, mas essa graça é uma força capacitadora que nos capacita a vencer o pecado, o mal e vencer o mundo. E essa graça é que nos trouxe a fé, e essa fé em Jesus Cristo é que nos justifica. Obrigado, Senhor, por tua graça, obrigado por teu amor, obrigado por tua fidelidade, obrigado porque o Senhor é Senhor em nossas vidas. Tu és o nosso Deus, Tu és, Pai amado, o nosso Pai, Tu és, Senhor, o nosso guia, Tu és tudo para nós, Senhor, e nós precisamos de Ti. Obrigado porque o Senhor um dia olhou para cada um de nós e nos chamou, e não só nos chamou, mas nos atraiu, e que essa convicção nunca venha sair de nossas vidas, e que nós venhamos permanecer buscando santificação cada dia das nossas vidas, adorando e bendizendo ao Teu nome, Senhor, e vivendo feliz, porque os nossos pecados são perdoados, o Senhor não nos atribui culpa, e que nós venhamos vencer toda a culpa que muitas vezes a nossa mente cruza sobre nós, mas que nós venhamos viver em novidade de vida em Tua presença, para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, porque Tu és o nosso Senhor.
Senhor, Tu és o nosso Deus. Obrigado. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.